Olá, eu sou a Letícia Helene. Eu acabei de ler O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Samuel Clayson, e vim contar para vocês. O autor desse livro era um americano que lançou em 1926 uma série de panfletos sobre economia, em como se tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, baseado em parábolas que se passavam na antiga Babilônia. E uma dessas parábolas, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, se tornou um clássico. A história começa com dois homens conversando. O Banzir, que era um fabricante de carruagens, e o amigo dele, Kobe, que era um músico. E eles conversavam desanimados sobre como gostariam de ter uma vida melhor, sem ter que viver trabalhando tanto e mal conseguiam o básico para se sustentarem. Lembraram então de um amigo de infância, o Arcade, que era considerado o homem mais rico da Babilônia. E perguntaram para ele como que ele, que na infância nunca tinha sido diferente deles, nunca tinha se sobressaído em nada, nunca tinha trabalhado mais duro que eles, tinha então se tornado um homem tão rico. Arcade disse que na juventude já tinha percebido como algumas pessoas tinham a vida bem melhor que a dele. E então ele foi trabalhar para pessoas que tinham muito dinheiro para aprender como elas tinham conseguido ganhar tanto dinheiro. Até que um dia, em troca de um serviço que fosse feito com maior rapidez, um dos clientes disse que ele tinha achado o caminho da riqueza no momento que decidiu que guardaria com ele uma parte de tudo que ele ganhasse. Que se ele paga pelas roupas, pelos sapatos, pela comida, que então ele também deveria pagar ele mesmo. Que se ele guardasse para si pelo menos 1/10 do que ganhasse e colocasse esse dinheiro para trabalhar para ele estaria rico. E foi o que ele fez. E percebeu que mesmo tirando 1/10 da sua renda, sempre conseguia se virar com o valor que sobrava. Que também, conforme a reserva dele aumentava, ele sentia vontade de comprar coisas melhores, mas foi sempre tentando frear o impulso e continuar guardando. Quando o cliente rico voltou, perguntou como estavam as coisas. Ele contou orgulhoso que conseguiu guardar e que agora tinha conversado com um oleiro, uma pessoa que trabalha com cerâmica, para que eles comprassem umas joias num lugar que vendia mais barato, para que eles pudessem revender um preço mais alto e conseguir um lucro. E o cliente disse para ele: meu caro, seu dinheiro se foi. Quando quiser entender de ovelhas, fale com pastores. Se quiser entender de economia, também deverá falar com pessoas que entendam do assunto. E ele então voltou a fazer a sua reserva toda do zero. Até que no outro ano o cliente volta, pergunta o que ele fez. E ele diz que dessa vez ele falou com um fazedor de escudos para comprar bronze e vinha obtendo lucro. E o cliente pergunta: o que você fez desse lucro? E ele diz que fez uma festa com um banquete e comprou roupas caras. E o cliente adverte ele: você está comendo os filhos da sua economia. Crie um exército com as suas economias e faça ela trabalhar para você, ampliando sempre o seu exército. E que só assim ele poderia fazer festas sem se preocupar com a gastança. Uns anos depois, o cliente voltou e viu que o Arcade tinha aprendido tudo conforme ele tinha ensinado. Então ele perguntou se Arcade não gostaria de administrar todas as posses dele, já que ele estava velho e os filhos dele só se interessavam por gastar. Aí ele conseguiu aumentar muito as suas riquezas e ainda foi o beneficiário do senhor quando ele morreu. Adivinha o que o amigo disse para ele, aquele que perguntou para ele lá no início da história? Nossa, que sorte você teve, hein? O amigo não lembrou que tudo começou com o esforço dele para começar e recomeçar depois de ter perdido tudo. Aprender a lidar com as suas próprias economias ao ponto de ser convidado para cuidar da economia de um cliente muito mais rico e assim tornar ele mais rico ainda. O outro amigo fala que ele teve muita força de vontade. Então ele explicou que não era força de vontade, era cumprir com o que se comprometeu a fazer. O primeiro amigo diz que se então ele construir muita riqueza, nem todos vão poder fazer o mesmo, já que ele vai estar com todo o dinheiro. E ele fala para os amigos que não. Se um homem muito rico resolver fazer um castelo, ele vai ter que usar todo o ouro dele para pagar as pessoas que trabalharam para ele. E essas pessoas também iam poder assim construir suas próprias fortunas. E nem por isso o rico ficaria mais pobre, porque o castelo também valeria muito. Que ninguém poderia estabelecer um limite para o dinheiro. E os amigos pedem então um conselho para que eles também pudessem fazer o mesmo. E ele diz: aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem, não tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganharem é o que vocês podem confortavelmente poupar,
contentem-se com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com as suas rendas e não sejam sovinas e nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causam prazer. E aí um dia, Arcade foi chamado pelo rei para que ele passasse seus ensinamentos para outros 100 homens, para que mais gente pudesse se tornar rica, já que naquela época poucos homens eram ricos na Babilônia e todos os outros cidadãos passavam muita dificuldade financeira. E Arcade ensinou 7 lições a esses homens. Primeira lição: comece a fazer seu dinheiro crescer guardando 1/10 de tudo que ganha. Segunda lição: controlem seus gastos, não confundam despesas necessárias com desejos. Examinem suas despesas a fim de que procurem por gastos que possam ser eliminados ou pelo menos reduzidos. Terceira lição: multipliquem seus rendimentos, use a sua economia para render mais dinheiro para você. Faça bons investimentos, colocando assim seu dinheiro para trabalhar para você, rendendo mais dinheiro e multiplicando seu valor. Quarta lição: proteja seu tesouro contra a perda. Não se deixe enganar pela oportunidade de fazer fortuna rapidamente. Avalie sempre com bastante cuidado todos os seus investimentos. Não confie demais nos seus conhecimentos. Se aconselhe com pessoas bem-sucedidas que entendam mais do assunto. Quinta lição: façam do lar um investimento lucrativo. Nessa lição, ele contava que a maioria dos babilônicos tinham habitações muito precárias e pagavam um alto aluguel. Então, naquela época, ele incentivava que as pessoas comprassem a própria moradia e pagassem as parcelas dela ao invés do aluguel. Sexta lição: todo homem deveria se assegurar de ter uma reserva para os dias futuros, quando não fossem mais jovens, mas ainda assim poderiam cuidar com conforto do sustento da família. Sétima lição: adquirir mais conhecimento para poder aumentar os seus ganhos. Incentivava que todos os homens procurassem melhorar as próprias habilidades para que elas não ficassem desatualizadas, com pensamentos ultrapassados. E é que além dessas lições, para fazer o seu dinheiro aumentar, todo homem deveria tomar as seguintes resoluções. 1. Não adquirir nada que não tenha condições de pagar. 2. Cuidar da família de modo que essa possa pensar e falar bem dele. 3. Deve deixar um testamento para garantir uma boa divisão dos seus bens quando morrer. 4. Deve ter atenção com os que lhe querem bem, sempre os ajudando na medida das suas possibilidades. 5. Adquirir confiança para realizar seus desejos através do estudo e desenvolvimento das suas habilidades. E um dia, nessas reuniões onde ele passava suas lições, um homem perguntou se ele acreditava em boa sorte. Depois de algum deles debaterem, onde cada um dizia o que achava de sorte, eles chegaram a uma conclusão: de que a sorte é uma oportunidade que aparece, que pode encontrar a gente preparado para aproveitar ela ou despreparado deixando ela passar. Mas que algumas pessoas perdiam a oportunidade por serem procrastinadoras, perdendo o momento certo de tomar uma decisão que poderia mudar a vida delas. Então, a boa sorte gosta de homens de ação. Depois, o livro traz outra história sobre as 5 leis do ouro. Para ilustrar essas leis, ele conta que Arcade, o homem mais rico da Babilônia, mandou que o filho saísse pelo mundo por 10 anos e depois retornasse, provando que era capaz de administrar com sabedoria todos os bens do pai antes de herdá-lo. Então, para isso, o pai deu para ele uma sacola de ouro e uma tabuinha com 5 leis do ouro. No retorno dele, o filho conta que passou por diversas provações. Perdeu todo o dinheiro que tinha levado e só depois lembrou que tinha a tabuinha, e pegou ela para ler. Contando que ele se arrependeu muito de não ter buscado a sabedoria antes, ao invés de pensar só no ouro. Porque as 5 leis que estavam na tabuinha eram: 1. Separar pelo menos 1/10 dos seus ganhos. 2. Fazer com que o dinheiro trabalhe para você se multiplicando. 3. Ouvir conselhos de homens mais experientes com dinheiro. 4. Não colocar dinheiro em negócio em que não esteja familiarizado. 5. Não procurar ganhos impossíveis, dando ouvido a fraudadores e a sua própria inexperiência. E só após seguir todos esses ensinamentos do pai, ele conseguiu vencer. E aí ele coloca alguns sacos de ouro na frente do pai em agradecimento por tanta sabedoria. Esse conto acaba com o ensinamento de que as nossas ações sensatas e insensatas vão andar com a gente pela vida, ajudando a gente
podendo trazer tanto prazer quanto um prejuízo e um tormento. Em seguida vem o conto do emprestador de dinheiro da Babilônia. Rodin, que com muito trabalho conseguiu fazer uma reserva financeira, foi consultar Maton sobre o empréstimo que tinham pedido a ele. Rodin conta que sua irmã pediu dinheiro emprestado a ele porque o marido dela queria fazer dinheiro com joias. E ele estava muito na dúvida se deveria emprestar esse dinheiro, porque era tudo que ele tinha e ele estava com medo de perder. E aí Maton mostra para ele uma caixa de penhores e vai contando para cada caixa que ele abre a história de cada ouro que ele emprestou. Contando que o ouro trouxe responsabilidade para ele com relação às outras pessoas, né? E assim como o medo também de ser enganado, mas também a possibilidade de praticar o bem. A pessoa que empresta deve ser sensata e considerar para onde vai o dinheiro. Se ele vai voltar com maior quantidade ou se outra pessoa não vai ser capaz de fazer o uso inteligente dele, não podendo mais devolver. Ele conta que os empréstimos mais seguros são para as pessoas que têm bens de valor maior do que o dinheiro pedido e que têm capacidade de ganhar dinheiro. E continua contando que a juventude é ambiciosa porque conta com atalhos para encontrar riqueza, mas ainda não tem experiência suficiente. Não sabe ainda que fazer um empréstimo que não consegue ajudar é um poço sem fundo, né? Ele diz que quando lhe pedem dinheiro, você deve ponderar quanto de conhecimento a pessoa tem sobre o assunto, se ela já sabe como fazer aquele dinheiro crescer, e aconselha o Rodin que ele pense bastante na situação do cunhado. Ele tem conhecimento sobre comercialização de joias? Ele pergunta. Quais são os reais conhecimentos dele? Que é muito bom poder ajudar os que estão começando e socorrer os que estão em apuros pela má sorte, para que possam progredir e se tornarem pessoas de maior valor, mas que tudo deve ser pensado com muita sensatez. Outro conto fala sobre a segurança nas muralhas da Babilônia, onde Banzar, um terrível guerreiro, fazia a guarda no topo das muralhas de um exército que tentava atacar a cidade. E os cidadãos, com medo, vinham toda hora perguntar para ele como que estava a situação, se a cidade estava segura mesmo. E ele sempre acalmava as pessoas, dizia que era para elas voltarem para casa, cuidar das suas famílias e assegurava que as muralhas da Babilônia iam proteger todo mundo. Ele exemplificou assim que as muralhas da Babilônia foram um exemplo da necessidade da humanidade por proteção. E que assim a gente deve agir com relação ao dinheiro, sempre nos resguardar das tragédias inesperadas, com a proteção adequada. O próximo conto é O Negociante de Camelos da Babilônia. Ele contava a história de um cidadão que devia dinheiro a muita gente. E essa dívida fez ele fugir da Babilônia com vergonha dos seus credores. E ele aconselha o homem dizendo que essas dívidas são como seus inimigos, mas que os credores são como seus amigos, já que eles tinham confiado e acreditado nele quando ele precisou. Mas se havia determinação nele em saldar essas dívidas, então que era para ele ter calma, que o caminho certo seria encontrado. E com esse conselho, o homem visita todos os seus credores, pedindo a compaixão deles, para que eles guardassem um período até que ele pudesse ganhar dinheiro suficiente para começar a pagá-los. Ele disse que muitos deles xingaram ele, mas muitos também foram bem compreensivos. E que um deles ajudou ele a arrumar um trabalho para que ele pudesse saldar seus débitos com maior facilidade. Então ele colocou todo o empenho dele, todo o conhecimento dele como negociador de camelos, né, na função que ele tinha conseguido, e aí ele foi ganhando moedas de cobre e de prata e conseguiu ir saldando as suas dívidas. Que foi desse jeito que ele pôde finalmente andar de cabeça erguida novamente. O último conto fala sobre o homem de mais sorte da Babilônia, Shahrur, que era um senhor de bastante idade e ia com uma caravana com um rapaz que se chamava Radam, era neto de um homem muito rico na Babilônia. Durante a conversa, no trajeto, Radam mostrou que ele era uma pessoa muito soberba, né? E perguntou para o Shahrur por que ele ainda trabalhava quando que ele podia estar aproveitando o dinheiro dele, que trabalhar era coisa para os escravos. E aí Shahrur começa a contar para ele sobre o seu passado como escravo e como ele ficou amigo do avô dele. Que um dia ele foi vendido como escravo depois de uma briga que o irmão teve por conta de uma aposta de jogo, e que quando ele foi carregado junto com os outros escravos para a Babilônia, conseguiu chegar perto do vigia e perguntar o que estava acontecendo, para onde eles iam. E o vigia respondeu para ele bem baixinho, para que ninguém visse, né, que eles seriam vendidos no mercado. Mas deu um conselho para ele, que ele poderia
se mostrar uma pessoa trabalhadora para todos que se aproximassem dele com intenção de compra. Que ele logo falasse assim, ó, eu gosto muito de trabalhar, eu trabalho duro e eu vou fazer um bom trabalho se você me adquirir. Mas que se por acaso ninguém se interessasse por ele, que ele estava perdido, que ele estaria no dia seguinte carregando tijolos, sendo chicoteado até o fim da vida para construir os muros da Babilônia. No final do outro dia, ele já estava desesperado, porque não tinha conseguido um comprador. Até que apareceu um velho padeiro, chegou perto dele e ele começou a se vender para o padeiro. O padeiro, gostando, achou que seria uma boa ideia ter um assistente e o homem, como já estava um pouco mais velho, falou, beleza, esse daí que eu vou querer. Comprou ele e levou ele para ajudar. E assim, ele foi levado pelo dono, né? Ele gostou das instalações e tinha mais uma velha que ajudava eles com a governança da casa. Aí ele aprendeu tudo sobre ofício, era muito prestativo, né? Interessado. E assim o amo conseguiu ter mais tempo livre, porque ele não precisava ficar tanto tempo trabalhando mais por causa do assistente. E aí ele começou a planejar como que ele podia conseguir ganhar dinheiro para pagar pela liberdade dele. E aí ele teve a ideia de que ao assar os pães toda manhã, ele aumentasse a quantidade da produção. E aí à tarde ele podia ir pela cidade vendendo os pãezinhos a mais que eles fizeram. E que aí ele dividiria o lucro com o senhor, né? Ele ficaria com uma parte para pagar a liberdade dele e daria o restante para o senhor. Até que uma das pessoas que passou a comprar os pãezinhos dele era o Arad, o avô do rapaz que ia na caravana com ele. Aí o Arad confessa para ele que era escravo também, mas que trabalhava como comerciante para o seu dono e que ele era muito bom no que fazia. Aí elogiou muito o charru, elogiou os pãezinhos dele e disse para ele assim, eu gosto muito dos seus pãezinhos, mas gosto mais ainda da maneira refinada e educada com que você oferece eles. Me diga por que você trabalha tão duro. E o charru contou a ele que ele tinha intenção de um dia comprar a liberdade dele, de ser um homem livre. E ele aconselha o Arad a fazer a mesma coisa, que ele deveria tomar decisão e agir rapidamente para ser livre também, que com a decisão tomada, o trabalho o ajudaria a conseguir o que ele desejasse. Mas um dia, a senhora escrava, né, que era a governanta da casa, avisou o charru de que o amo deles estava com problema de jogo e que tinha perdido muito dinheiro, e aí então deu o título de propriedade dele como garantia da dívida de jogo. E pronto, o charru foi levado para um novo dono. Dessa vez ele foi colocado numa construção de um grande canal e em pouco tempo ele já estava sem forças, percebeu que não ia conseguir resistir muito tempo. E aí ele foi chamado que ele tinha sido vendido para um novo amo. E aí, para surpresa dele, ele vê que o novo amo dele é o Arad. Logo que o Arad conseguiu ser um homem livre, ele comprou o título de propriedade do charru, procurou o charru por tudo e comprou a liberdade dele também. Porque ele tinha sido muito grato a ele pelo conselho e a inspiração que ele tinha dado para que ele continuasse trabalhando duro e conseguisse uma vida melhor. Arad então destruiu o título de propriedade do charru, fazendo dele um homem livre, e com essa história ficou provado para Radan que toda a riqueza do avô veio do trabalho, que é o trabalho que torna o homem valioso, o quanto é valioso o trabalho bem feito, enquanto que o seu primeiro amo ficou ocioso e se meteu com jogos, perdendo tudo, mostrando que o ócio pode ser perigoso também. E você, já segue todos esses ensinamentos? Qual deles você achou mais importante? Me conta aqui nos comentários. Te vejo ao final de um próximo livro. Tchau!